Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez no templo da Igreja Batista Moriá, para trazermos uma palavra da parte de Deus. Estamos vivendo o ápice da pandemia, aquilo que se chama do pico. Para alguns ainda acontecerá, mas como desde o início desta pandemia, nós estamos ouvindo que haverá o pico. Para alguns locais já chegou e as pessoas têm vivido momentos terríveis. A exemplo de Manaus. Manaus tem vivido e viveu muitos momentos complicados. A exemplo de São Paulo, também, momentos difíceis, momentos complicados. Nossa Bahia, nós glorificamos ao Senhor, porque nossa Bahia, tivemos alguns casos, temos alguns casos, eu creio que já estamos ou chegando à marca de 1.000 mortos, ou passando disto, mas, sobretudo, ainda o sistema público, que no passado tão criticado, ele ainda está em condições de atender as pessoas. E estamos num momento ainda crítico. Aqui no Recôncavo Baiano, algumas cidades, a exemplo de Santo Antônio de Jesus, já tem um número bastante elevado. Santo Antônio de Jesus, ainda ontem, já tínhamos 89 infectados. No Baixo Sul, precisamente na cidade de Valença, tínhamos 129 casos já do Covid. Então, esse é um panorama do local que nós estamos inseridos, na região do Recôncavo. Precisamente, Cruz das Almas, ainda no meu conhecimento, estávamos com 24 casos, me parece. E, para a glória de Deus, estamos suportando, e nós queremos louvar o Senhor, parabenizar aos gestores dessa cidade, com todas as dificuldades, com todas as demandas, eles estão vencendo. Então, queremos aqui, não somos defensores partidários. Quando falamos isso, falamos de um esforço que nós sabemos que a secretária de Saúde, Dona Aline Pires, e o prefeito Orlando Peixoto e seus comandados têm se empenhado naquilo que pode. Então, nós não entramos no mérito da política partidária, mas nós cremos que o esforço está sendo feito e parabenizamos e iremos continuar orando pela gestão municipal para que possamos estarmos assim avançando a cada dia. Então, não queremos aqui fazer um debate político, mas queremos nos manter na nossa condição bíblica. A nossa condição bíblica, em Romanos capítulo 13, é que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Então, é o que a Bíblia nos recomenda. Então, hoje eu não faço parte da política partidária. Posso até um dia fazer, mas no momento a minha condição aqui é de que possamos orar pelas autoridades que elas aí estão. A Bíblia vai me dizer em Romanos capítulo 13 o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Esse é o texto que nós temos da palavra de Deus. E vai dizer mais ainda o texto, versículo 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás dela louvor. Esse é o procedimento que nós temos diante da autoridade constituída, de respeito à autoridade. Então, o que nos cabe enquanto igreja, o que nos cabe enquanto ministro do Evangelho, é orar pelas autoridades. Então, é isso que nós estamos fazendo e nós iremos continuar fazendo, orando pelo prefeito da nossa cidade, pela secretária de saúde de nossa cidade. É isso que nós vamos continuar fazendo, sem problema algum. Mas, nesse momento que nós estamos passando, tendo a notícia triste nessa semana passada, semana que já passou, falecimento da pastora Fabiana Anastácio. Então foi um baque, uma coisa muito forte, uma serva de Deus, mulher abençoada, mulher que tem abençoado muitas pessoas, ainda hoje com o material que nós encontramos na internet e que outros irmãos têm, a irmã pastora Fabiana Anastácio abençoou, mas a Covid chegou e aprove a Deus, irmãos. Aí alguém quer questionar isso, mas pastor, mas ela não era uma serva do Senhor? Sim, ela é uma serva do Senhor. O nosso reino não é deste mundo. Havia um propósito nos 45 anos da nossa pastora aqui. Eu creio que Deus percebeu que esse propósito foi cumprido, e cumprido muito bem. E coube ao Senhor recolher para si. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto do Evangelho de São João, no capítulo de número 12, nós vamos encontrar o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dizendo o seguinte: agora está angustiado a minha alma. Está angustiado a minha alma. No Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 38, nós vamos encontrar que a minha alma está abatida até a morte. A minha alma está abatida até a morte. Nós vamos encontrar no próprio João 11,35, no falecimento de Lázaro, o texto dizer: Jesus chorou. Nós vamos encontrar isso. Aqui nós encontramos: agora está angustiada a minha alma, e que direi? Aqui mais uma vez nós encontramos o Senhor dos Senhores, o Senhor da história, aquele que a história fala e dividiu antes e depois dele, Jesus Cristo de Nazaré. Eu comentava com a minha esposa essa semana
sobre a condição humana. A condição humana no que trata dos seus sentimentos, o que trata sobre a alma. O nosso Deus nos criou homem, dotado de um corpo, de uma alma e de um espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A alma, ela padece, ela sente, ela tem sentimento. Por mais forte que seja o homem, por mais guerreiro que seja o homem, tem um sentimento. Qualquer homem, por mais forte, por mais guerreiro, por mais gigante que pareça, ele tem um sentimento. Um sentimento pela esposa, pelos filhos, sentimento por um cachorro, por um gato. Ele há um sentimento, ele tem sentimento. Eu quero dizer a você que ele tem sentimento. E Jesus Cristo de Nazaré, havia um sentimento por parte dele. Olhando para Jesus como o Deus que se fez carne e habitou entre nós, entenderíamos que a sensação de sentimento não poderia haver, mas o sentimento de angústia, sentimento de tristeza, sentimento de perplexidade diante das adversidades, é um sentimento da alma. É um sentimento humano e que independe, queridos, da condição de fé, independe do grau de fé, é um sentimento humano. E como sentimento, eu posso me esconder em uma caverna como Elias. Eu posso chorar como Jesus diante de uma notícia de um falecimento. Eu posso chorar. É sobre isso que eu gostaria de falar com você neste momento. É que você não é algo sem vida, sem emoção. Eu quero falar para você que você não é uma pedra. Eu quero falar para você que você não é um pedaço de madeira. Mas você é alguém que tem emoção. E como alguém que tem emoção, você pode chorar sim. Você pode se entristecer sim. Então Jesus, ele afirma aqui que ele estava angustiado. Ele estava angustiado. Uma vez na universidade eu falei desse texto de Mateus 26, 38, que eu citei, e a minha professora, ela ficou abismada, ela não sabia que poderia encontrar isso na Bíblia. Mas Mateus 26,
versículo 38 diz: Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Momento difícil. Momento difícil. Condição humana. Pastor, mas ele não era Deus? Sim. Mas ele ao mesmo tempo era Deus, ao mesmo tempo ele estava numa condição humana. Nessa condição humana, você pode chorar, você pode se entristecer, você pode sentir falta dos amigos. Essa semana mesmo eu falava da importância daqueles que têm familiares, principalmente idosos, com cuidado, aproximar deles. Mas pastor, eu posso contaminá-los. Com cuidado. Eu falo que você precisa com cuidados. Porque eles estão sentindo falta. E essa solidão, ela pode levar a uma condição ainda pior. E essa condição levar à morte. Mas o senhor é contra o isolamento social? Não é isto que eu estou falando. Eu sou a favor do isolamento social. Por sinal, pela Organização Mundial de Saúde, é o melhor remédio. Mas eu quero lhe dizer também que existem seres humanos que sofrem de solidão, muitas vezes não compreende a razão disso tudo. Há um desespero, há uma angústia. Nós já estamos praticamente aí mais de 90 dias sem os nossos cultos, mais de 90 dias sem uma aproximação legal com as pessoas. Alguns lugares, algumas pessoas têm feito eventos, não religiosos, mas notadamente ali pela região de Vilas do Atlântico, jovens fazendo festas, ainda intitulando de Covid Fest, Pandemia Fest. Há uma razão para tudo isso, não há uma razão apenas da irresponsabilidade. Não é apenas a irresponsabilidade, mas é uma condição de liberdade. É a condição de que eu não estou aguentando mais isso. E a minha compreensão é que eu posso ser tratado ou tratada. Então, a minha condição de adolescente, de jovem, me leva a entender isso. Então, eu vou extravasar. Mas aqueles que têm uma idade privilegiada, a idade da sabedoria, que são os idosos, eles não somente fazem parte de um grupo de risco, mas ainda eles têm
ainda, volto a repetir, eles têm sobre si algo que é mais terrível, que é o isolamento por completo. Rebelar-se não pode, porque depende que os seus filhos, seus netos, aproximem. Alguns eram acostumados com a casa, com esses netos fazendo barulho, e muitas vezes irritava. E hoje há necessidade da irritabilidade desses netos. Hoje os idosos, os avós, compreendem que a irritabilidade deles, as travessuras deles, faziam bem. E hoje há uma necessidade deste momento. Não compreendíamos e vamos para o novo normal, querendo compreender e valorizar o quanto era interessante as nossas reuniões, o quanto era interessante os nossos cultos, as nossas assembleias festivas, e que muitas vezes falávamos: não tenho como ir para esta atividade, deixarei para outro momento. Então há uma visão, há uma valorização de tudo isso. Mas estamos vivendo um momento de escuridão, estamos vivendo um momento de trevas, estamos vivendo um momento de incerteza, um momento que eu preciso extravasar e eu não sei por onde extravasar. Há poucos dias eu visitando ou fazendo compras em uma grande rede de supermercados aqui de Cruz das Almas, eu vi um senhor passando no caixa com suas compras. Eu creio que tinha mais ou menos 10 a 15 litros de vinho. 10 a 15 litros de vinho. Em mim eu não censurava a quantidade, porque eu compreendia que no seu isolamento, ele entendia que precisa clarear alguma coisa, precisava haver algum movimento, precisava algo que pudesse trazer alegria para a sua vida. E que o vinho fazia parte. E ele selecionava uma marca, pelo que eu vi, não era uma marca comum. Não era uma marca comum. Eu deduzia ser vinho. Não é uma marca comum. Alguns podem questioná-lo, alguns podem até dizer: mas como é que esse homem, nesse momento, ele está levando tudo isso para a casa dele? É porque nesse momento ele não conta com os netos, ele não conta com alguns irmãos, alguns amigos que gostam dele, alguns momentos que ele tinha talvez um bom final de semana. E o que ele tem no momento é uma taça, é um cálice de vinho. Se ele tiver a companheira, para acompanhar sua companheira. Se não, a garrafa e a taça será sua companheira e seu desabafo. Por que eu trago isso? Eu trago para apresentar para vocês
a perplexidade do momento angustiante, do momento sombrio que nós estamos vivendo. Só que esse mesmo texto em João, que eu falei sobre essa angústia de Jesus, no versículo de número 35, Jesus, ele diz o seguinte: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, em meio a essa pandemia, em meio a esses momentos angustiantes, a diferença daqueles que buscam a palavra e que compreenderam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é que eles estão na luz. Eles estão na luz. E a luz é Jesus. A luz para aquecer o seu coração, para lhe dar um novo ânimo, é Jesus. E a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amados, eu sei que é um momento difícil. Eu sei, para qualquer um, está sendo difícil. Já passou muito tempo. Mas ainda temos a luz do Espírito de Deus nas nossas vidas. As trevas deste momento histórico que estamos passando não são capazes de ofuscar o brilho de Jesus que está em nossos corações. Falei aqui sobre a pastora Fabiana Anastácio, em lives que ela fez recentemente. Você vê a convicção de fé da mulher. E eu creio que no seu leito, ali naquele hospital, naquela UTI, ela glorificava o nome do Senhor, porque ela estava indo de encontro à luz. Você tem luz, irmão. Você tem luz, meu amigo. Você que está ouvindo essa palavra, a luz de Deus clareia o teu coração, clareia os teus sentimentos neste momento de trevas. Disse Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A irmã pastora Fabiana Anastácia, a certeza, a convicção dela, ela sabia para onde ela ia. Você sabe para onde você vai? Você sabe se o Covid lhe pegar agora, você sabe para onde você vai? Só quem sabe é Deus. Você precisaria saber. Você precisaria saber dessa informação. Para onde você vai?
Você tem a presença da luz de Deus na sua vida? O que existe em você é trevas ou luz? Versículo 36 diz assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis, olha o que diz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou deles. Para que você seja filho da luz. Eu acho interessante, muito interessante, a águia. A águia, ela voa para a luz, para o alto da montanha, porque ela é do alto e é da luz. Que neste dia a luz de Deus possa pairar no teu coração, e aonde há trevas seja transformada, seja iluminada pela luz de Deus, pela luz do Espírito Santo. Meu Deus, nesta hora, Pai, aonde há trevas, traz luz. Abençoa esta vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, para que o seu coração encontre paz e felicidade na luz que é Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ouvir essa palavra. Continue na luz, seja fortalecido pela luz. E eu lhe peço que, se você quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar, porque há pessoas carentes, pessoas precisando dessa palavra. Há pessoas que estão sofrendo. As trevas estão sucumbindo o seu coração. E deixa a luz de Deus entrar. Há um hino que canta assim: deixa a luz de Deus entrar no teu coração. Deus vos abençoe. Um abraço, um bom início de semana. E já feliz Dia dos Namorados. Faça algo especial para o seu parceiro, faça algo especial para a sua parceira e festeje o Dia dos Namorados em sua casa ou em um local especial com sua companheira. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.